Olá, seja bem-vindo mais uma vez aqui ao meu canal do YouTube. Nesse exato momento, quem você tem ao privilégio, a oportunidade de estar mais uma vez podendo cumprimentar a todos meus amados irmãos em Cristo Jesus, com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, é deste amigo e companheiro de sempre, o pastor Wagner Dias Cordeiro, capelão do sistema prisional aqui da minha grande Montes Claros, Minas Gerais, Brasil. Através deste canal nós estamos se esforçando para poder evangelizar o nosso Brasil, que é gigantesco, e os quatro cantos do planeta Terra. Nosso canal chama Canal Aprimorando os Conhecimentos Bíblicos. Canal Aprimorando os Conhecimentos Bíblicos. Você católico, você espírita, você budista, você que não professa credo religioso nenhum, você é considerado como ateu ou como à toa. À toa, na minha visão, na minha concepção, são pessoas que, se o vento tocar pela direita, pela esquerda, para frente, para retaguarda, para trás, pensa assim: quando a morte física bater na porta, morreu, acabou. Quero te dizer que não acabou. Lá em Hebreus capítulo 9, versículo de número 27, está escrito assim: ao homem está ordenado morrer uma só vez, depois se segue-se um juiz. Hebreus 9, versículo 28. Jesus vai voltar pela segunda vez, sem pecado, para buscar aquele que aguarda e espera para a sua própria salvação. Então é por isso que nas minhas introduções introdutórias da abertura dos nossos temas de estudos temáticos neste canal, eu tenho que fazer a minha colocação sobre a expressão de algumas palavras que às vezes você se sente como ofendido. Não é que você vai ficar ofendido com a minha fala, mas tem um sentido muito profundo, que a morte, quando bate na porta do ser humano, não quer dizer que acabou, não. O homem e a mulher têm que um dia prestar conta ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então vamos fazer volume de número 6. Tá? Volume de número 6. Qual é o tema, pastor Wagner? Visão panorâmica do ministério cristão. Visão panorâmica do ministério cristão, a partir desse exato momento, volume de número 6. Espírito Santo, te convido mais uma vez para poder usar os meus lábios, aonde eu vou estar pedindo ao Senhor que venha mais uma vez usar os meus lábios, que eu não venha falar nada de mim si próprio, mas que você mais uma vez venha usar os meus lábios para poder transmitir a sua palavra aos corações dos nossos amigos ouvintes. Amém. Muito bem, vamos estar fazendo o volume 6 a partir desse exato momento. Sempre que Deus quis usar alguém com um dos seus dons específico, ele exige que este alguém preencha alguns requisitos. Isto é, o que podemos ver na sua palavra. E de acordo com o exemplo nela, explícitos, por isso, vamos mostrar essa exigência tanto no Antigo como também no Novo Testamento. No princípio, Deus exigiu de Abraão que ele saísse da sua terra e do meio da sua parentela. Esta passagem que está registrado em Gênesis, capítulo 12, versículo 1, será a primeira referência. Ela é bastante conhecida no nosso meio evangélico, ela é bastante conhecida na nossa sociedade
evangélica. Mas tem muitas pessoas que também, por não talvez ter já o cuidado, o carinho de examinar a Bíblia Sagrada, não tem o conhecimento acerca de Abraão, que é o nosso pai da fé. E para nós tirar essa dúvida, nós temos que lê-la, este primeiro versículo, que é onde nós vamos estar aprofundando. Gênesis capítulo 12, versículo de número 1, que nos disse assim: ora, disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra e da tua parentela e da casa dos teus pais, e vai para a terra que eu te mostrarei. Então aqui, esta exigência do Criador, de Deus, ele exigiu no passado que Abraão saísse-se da sua terra e da sua o quê? Parentela. A terra se refere à pátria, se refere à região, o local que ele habitava com seus familiares. E a parentela se refere aos seus parentes, se refere pais, se refere a tia, a tios, a irmãs, a primos, tios e tias e etc. Quando a Bíblia fala, sai-se da sua terra e da sua parentela, se refere o quê? Os seus familiares. E há momentos das nossas vidas que Deus quer honrar um obreiro, quer honrar uma pessoa para fazer a obra dele missionária. Às vezes o Senhor requer que a gente tem que sair da nossa parentela, tem que sair da nossa própria pátria, porque foi o que aconteceste com Abraão. No princípio, Deus exigiu de Abraão que ele saísse da sua terra e do meio da sua parentela. Esta foi uma exigência do próprio Deus, para que Abraão viesse exercê-la, o seu ministério, certo? Onde Deus ia honrá-la e usar ele de forma sobrenatural em terras estrangeiras. Depois Deus exigiu que ele andasse em sua presença com uma vida perfeita. Olha, esta segunda ordenança do Senhor, ela foi um pouco mais severa, ela foi mais dura para com Abraão. Primeiro ele exige que ele saísse da sua parentela, né, e saísse da sua terra natal, da sua pátria, e fosse para outra terra totalmente desconhecida de Abraão. Só que essa segunda exigência aqui, para vocês entenderem, depois Deus, ele exigiu que ele andasse em sua presença com uma vida perfeita. Deus hoje, ele está cobrando da minha pessoa, cobrando de nós como obreiros, que esta exigência é uma exigência do Senhor, né? Deus, assim como ele exigiu do próprio Pai nosso da fé, Abraão, há milhares e milhares de anos aqui atrás, ele quer que nós, ou seja, andasse em sua presença com uma vida, ou seja, perfeita. E para nós tirar essa dúvida, nós temos que abrir as nossas Bíblias nesse exato momento, aí mesmo em Gênesis capítulo de número 17, versículo 1, vamos dar uma olhadinha, Gênesis capítulo de número 17, versículo de número 1. Quando atingiu Abraão a idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e disse-lhe: eu sou o Deus Todo-Poderoso. Anda na minha presença e sê perfeito. Aqui, esta exigência da parte do Todo-Poderoso, da parte daquele que formou tudo, que criou tudo, é uma exortação muito severa
da parte do Senhor. Quando se atingiu Abraão a idade de 90, ou seja, a idade de 99 anos. Ou seja, faltando-se um ano para atingir o marco de um centenário, de um século, Deus exige-se de Abraão. Você imagina, meus amados irmãos, na sua vida, Deus permitir o fôlego da vida e de repente Ele cobra de você, cobra de mim para andar, ou seja, de forma que Ele queria que andasse, que Ele quer que eu e que você ande. O Senhor disse: eu sou Deus, o Todo-Poderoso. Nessa idade de 99 anos, faltando um para 100 anos, o Senhor se apresenta para ele: olha, Abraão, eu sou o Deus, o Todo-Poderoso. Agora, meus amados irmãos, anda na minha presença e ser perfeito. Ou seja, andar na presença do Senhor e ser perfeito nos dias que estamos vivendo é impossível. Mas também não será possível, da medida do possível, a cada dia nós reconhecemos os nossos erros, as nossas falhas, as nossas fraquezas, as nossas limitações de humanos, de pecadores, de filhos de pais pecadores, mas nós estamos hoje na qualidade, na condição de filhos pecadores, mas redimido pelo sangue de Cristo, pelo sangue carmesim de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas o nosso pai da fé, Abraão, ele conseguiu, por mais que ele passou por muitos momentos difíceis, complicados, o que me chama a atenção neste versículo, quando atingiu-se Abraão, aproximadamente a idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e disse-lhe: eu sou o Deus Todo-Poderoso. Nesta expressão que disse, eu sou, né, disse-lhe, eu sou, ou seja, disse-lhe, tem um ponto e tem aqui uma vírgula. Aqui nós podemos ver na palavra Todo-Poderoso tem um ponto e tem também uma vírgula, ou seja, ponto-se final. Anda na minha presença e ser perfeito. Então hoje, o Senhor está cobrando da minha pessoa, está cobrando da sua pessoa, está cobrando das nossas pessoas, que nós temos que andar na presença do Senhor, porque Ele é o Todo-Poderoso, né? Andar na presença do Senhor e ser o quê? Perfeito. Por isso que nós, a cada dia, nós temos que estar o quê? Se melhorando. Nós não podemos o quê? Piorar, entendeu? O obreiro de Deus, a cada dia, ele tem que o quê? Melhorar e não piorar. Então, essa é a dica do volume 6, aonde nós estamos fazendo o volume 6 sobre o tema muito eficaz, muito profundo, né? Onde nós estamos aprofundando sobre esse tema muito eficaz, visão panorâmica do ministério cristão. Jesus também fez essa exigência assim, aos seus discípulos. O próprio Salvador Jesus, ele também fez essa exigência aos seus próprios discípulos. E para nós tirarmos estas dúvidas, eu gostaria nesse exato momento, para a gente meditar aqui no Novo Testamento, onde o autor é o próprio Mateus, capítulo de número 5, versículo de número 48. O evangelista Mateus, ele é o escritor, mas quem vai estar narrando o versículo 48 é o próprio Salvador, Jesus Cristo. Vamos ver. Portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Ou seja, esta ordenança
esta exortação que Cristo Jesus ele ensina, exorta acerca-se do amor ao próximo. Jesus estava dando ali a instrução do versículo 43, se vocês voltarem uns versículos para trás, vocês vão estar observando que Jesus está dando essa instrução aqui acerca-se do amor ao próximo. E no versículo 48, Jesus, quando reuniu aos seus discípulos, em diversas ocasiões, ele reunia aos seus discípulos, ele deu a instrução, portanto, sedes vós perfeitos. Ou seja, o próprio Jesus Cristo cobrou esta perfeição que o pai dele cobrou de Abraão há milhares e milhares de anos atrás, trazendo para o século 21, trazendo para a minha geração, a nossa geração. A palavra não mudou. Ela exige que o obreiro de Deus, o obreiro dele, tem que estar nessa condição. Portanto, sejais vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial. Ele refere-se ao Pai dele, que enviou ele a este planeta Terra. Ou seja, e esta ordenança que o próprio Jesus, que o próprio Salvador ensinaste para os seus discípulos há mais de 2000 anos aqui atrás, tem a mesma serventia que o pai dele ensinou ao nosso pai da fé, o próprio Abraão. Então, estamos fazendo o volume de número 6, visão panorâmica do ministério cristão. Esta exigências não é outra coisa senão uma vida de santificação. A santificação do obreiro deve ser total. Aqui, meus amados irmãos, esta qualidade de qualificação no sentido espiritual, esta exigências não é outra coisa senão, ou seja, uma vida de santificação. A santificação do obreiro deve ser o quê? Total, ou seja, do corpo, da alma e do próprio espírito. Então essas exigências requer primeiro do nosso corpo, depois da nossa própria alma e depois do próprio o quê? Espírito. O próprio apóstolo Paulo, ele orienta a igreja aos Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses, capítulo de número 5, versículo de número 23, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo de número 23. Então vamos estar aqui aprendendo aqui com o apóstolo Paulo, que nos disse assim: o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo. O mesmo Deus. Paulo instruindo, ensinando aos irmãos, aos coríntios, ele disse aqui, irmãos, é gratificante. O mesmo Deus da paz vos santifique em tudo. Na palavra tudo, vocês podem observá-la que tem um ponto e tem o quê? Uma própria vírgula. O vosso espírito, primeiro ele cobra o vosso espírito, a vossa alma e corpo, seja conservado íntegros e irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Então aqui, o apóstolo Paulo, exortando, ensinando aos irmãos, aos Tessalonicenses, ele enfatizou: o mesmo Deus da paz vos santifique. Está vendo aqui? Então, esse Deus da paz é Cristo, que nos santifique em tudo. Esse tudo é o vosso espírito, a alma, o corpo, seja conservado, íntegro, irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, estamos aqui trazendo algumas referências bíblicas acerca estas exigências. Não é outra coisa senão
uma vida de santificação. A santificação do obreiro deve ser o quê? Total. Do corpo, da alma e do espírito. Do coração. Para nós aprender sobre do coração, eu gostaria nesse exato momento de meditá-la com vocês. Mateus, capítulo de número 5, versículo de número 8. Quem é o autor que escreve é o evangelista Mateus, mas quem vai estar falando aqui sobre o versículo de número 8 é o próprio Salvador Jesus Cristo. É aquela passagem que fala-se sobre o sermão do monte, as bem-aventuranças. Mas eu quero ficar só com o versículo 8, que vai falar sobre do coração, né? Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurado é o obreiro de Deus, é a obreira de Deus, né? Que está nessa qualidade aqui, ó. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão o quê? A Deus. Você quer ser bem-aventurada? Você quer ser bem-aventurado? Para você ser limpo de coração, porque verá o quê? A Deus. Uma outra referência ainda, nós podemos ver o salmista, o número 24, somente é o número 4, porque Salmo não tem capítulo e nem versículo. É o que então, pastor? É numerologia. Salmo de número 24, número 4, que nos diz assim: o que é limpo de mãos puros e de coração, que não entrega a sua alma a vaidades, nem jura dolosamente. Aqui, o próprio salmista, ele fala acerca-se, né, a vinda do Rei das Glórias. A vinda do Rei da Glória. Salmo 24, número 4. O que é limpo de mãos puras. Está vendo aqui? E de coração, que não entrega a sua alma à vaidade, nem jura dolosamente. Está vendo aqui? Então, são essas referências que nós estamos trazendo aqui no volume de número 6, divisão panorâmica do Ministério Cristão. Dos pensamentos. O apóstolo Paulo, ele escrevendo aos Filipenses, capítulo 4, versículo de número 8. Nós vamos lá para Filipenses, capítulo de número 4, versículo de número 8, que nos disse assim: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se alguém louvor existe, seja isto, porque ocupe o vosso pensamentos. Meus amados, do pensamento. Isso aqui é glorioso. Isso aqui é o que? Muito o que? Gratificantes. Ainda podemos ver Paulo escrevendo aqui aos Colossenses, para vocês ainda tirar suas dúvidas, capítulo 3, versículo 1 e 2, que nos diz assim, aos Colossenses, capítulo 3, versículo 1 e 2, que nos disse assim: portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscais as coisas lá do alto, de onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensais nas coisas do alto, não das que são aqui da terra. Amados, eu quero fazer um breve comentário acerca dos pensamentos.
O próprio profeta Isaías, no capítulo de número 55, versículo de número 8, o profeta Isaías disse assim, diz que os nossos pensamentos não são os pensamentos do Senhor. Isaías capítulo 5, versículo 9, o profeta Isaías falou que os caminhos que eu trilho, que você trilha, que nós trilhamos, que nós passamos aqui nessa terra, não são os caminhos que o Senhor trilha, tá certo? E trazendo aqui para Colossenses capítulo 3, versículo 1 e versículo 2, fala sobre acerca-se dos pensamentos do homem ou da mulher. Portanto, se fostes ressuscitado juntamente com Cristo, buscais coisas lá do alto. Se você já foi ressuscitado com Jesus Cristo, ou seja, quando o homem ele batiza nas águas batismais, há sepultamentos de pecado. Nós somos ressuscitados já com Cristo, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Tá certo? Aí o versículo 2, pensais nas coisas do alto. Então, essa exortação do apóstolo Paulo, ensinando a igreja lá, aos colossenses, aos irmãos, aos obreiros da época lá, para eles pensarem nas coisas lá do alto, não da questão do que? Daqui da terra. Na palavra terra tem um ponto e tem uma própria vírgula. Quando o próprio Jesus Cristo, ele instrua em Mateus, capítulo de número 6, versículo de número 33, o próprio Senhor Jesus Cristo, ele ensina aproximadamente assim, buscais, pois, em primeiro lugar, o reino da sua justiça. Está vendo aqui? Todas essas coisas vos serão acrescentadas. Então, o próprio Salvador, o próprio Jesus, ele não ensinou ninguém buscar as coisas terrenas, as coisas que terrestres que existe aqui na face desta terra. Então, nós estamos aprendendo aqui agora sobre o do pensamento. Quantos obreiros, quantos membros do corpo de Cristo ficarão pensativos após ouvi-la, esta minha linha de pensamento? Agora estamos aprendendo sobre o pensamento, né? Buscais, pois, em primeiro lugar, o seu reino, ou seja, o reino do Senhor Jesus e a sua o quê? Justiça. Você tem buscado em primeiro plano o reino do Senhor, a justiça do Senhor, ou você tem buscado em primeiro lugar as coisas terrestres, as coisas materiais dessa vida? E todas essas coisas vos serão o quê? Acrescentadas. Então não preocupa não. Primeiro, no momento que você busca as coisas do alto, de cima, as outras virão. O Senhor sabe que você precisa de vestir, o Senhor precisa, nós precisamos da mesa, de ter o pão de cada dia, todos os dias, da sobrevivência, de ter uma reserva para por um remédio, seja lá o que for que precisar, entendeu? Então Jesus ele vai cuidar de cada um de nós. Então aqui nós estamos fazendo o volume de número 6, visão panorâmica do ministério cristão. Para finalizar, porque as referências são muitas, eu quero citar pelo menos uma hoje, dos lábios. Dos lábios, eu quero dizer aqui que está lá em Eclesiastes, Colossenses, capítulo 3, versículo 3. Vamos lá para Colossenses, capítulo 3, versículo de número 3. Colossenses, capítulo 3, versículo de número... Colossenses, capítulo 3, versículo 8 e 9. É que eu fiz uma confusão, não é 3 não, gente. É Colossenses, capítulo 3, versículo 8 e versículo 9, que nos diz assim, vai falar sobre os nossos lábios. Não mintais uns aos outros, não mintais uns aos outros, uma vez que vos despides do velho homem com seus feitos, e vós revestivos do nosso novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que criou. Está vendo aqui, ó? Então aqui nós estamos
falando aqui pelo menos sobre um versículo sobre dos nossos lábios. É muito importante, é muito significante, tá bom? Eu quero parar por aqui, porque nós vamos sempre fazer vídeos de 30 minutos, no máximo 31 minutos, 32, que eu tenho que fazer aqui o cumprimento da minha oração. Senhor meu Deus e meu Pai, quero te agradecer por mais esse dia, por mais esta oportunidade de estar revendo os meus ouvintes, os meus seguidores do canal do YouTube. Que o Senhor venha estar abençoando a vida de cada obreiro, porque o próprio apóstolo Pedro, ele disse algo de subexcelência, de subimportância, que nós temos que crescer em 2 itens: graça e conhecimento. Não adianta nada demais eu ter muita graça e não ter conhecimento, ou ter muito conhecimento e não ter a graça. Temos que estar o quê? No equilíbrio, nem muita graça e nem pouco conhecimento. Temos que estar bem próximo um do outro, graça e conhecimento. Então, nesse exato momento, eu quero te agradecer por essas palavras, que o teu Espírito Santo venha estar falando em cada vida, em cada coração, porque toda honra e toda glória é para o nosso Senhor e Salvador é Jesus Cristo. Meus amados, fiquem todos na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E prometo voltar, se Jesus não voltar, a fazer volume de número volume de número 7. Esse foi volume 6 e volto fazendo volume de número 7. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus.